Eu queria só dar o pontapé inicial. Essa mesa, como todas as mesas, vai apresentar, né, colocações de companheiros, nesse caso aqui sobre o tema da luta pela educação e pela saúde pública de qualidade. Nós vamos abrir na sequência, né, 10 inscrições iniciais com o companheiro Henrique, né, para a gente debater o tema. E no final a gente abre 5 minutos para os companheiros da mesa que quiserem fazer uma consideração final. A ideia é levantar problemas, propostas, né, dar um quadro da situação, que nós vamos debater também amanhã nos grupos, para que a gente na plenária final possa ter propostas sobre os mais variados temas, ok? Então, quem quiser se inscrever, vai se inscrever com o crachá, né, com o companheiro Henrique, né, durante as intervenções, e havendo mais inscritos do que vagas, nós vamos, a gente procede um sorteio para ver quem faz as primeiras inscrições, e vamos dar preferência aos companheiros dos movimentos de cada área, né, na hora que for a mesa da luta pela terra, os companheiros dos movimentos pela terra e pela moradia, e assim agora os companheiros da área da educação, e também aqueles companheiros que não tenham falado, né? Por exemplo, se um companheiro fala agora na mesa da educação, depois na hora na mesa da terra, não privilegiar que outro fale, para que a gente possa ter aí o maior número de pessoas participando dos debates. Tá ok? Bom, sem delongas então, vou passar a palavra para o companheiro Heleno, presidente da CNTE. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Queria agradecer ao Antônio Carlos pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. E, em nome dele, também saudar esta mesa inicial de debate. Pedir desculpas, né, pela alteração na programação, mas já agradecer essa compreensão da coordenação e de vocês. Como o Antônio Carlos falou, é preciso estar nas ruas, é preciso fazer o debate presencial. Estava lá no feriado do dia 8, no Recife, numa atividade do Sintep, pela manhã, numa atividade do Simpere, que é o Sindicato de Educação do Recife, à tarde. Ontem teve a atividade da CUT Pernambuco, um seminário sobre o fortalecimento sindical, da nossa ação sindical. E eu tenho um compromisso com o meu partido hoje à noite, lá em Brasília. E aí vou ter que voar daqui a pouquinho, por isso já agradeço a compreensão de a gente ter substituído, fazer a troca inicial da mesa de debate. A ideia desta mesa é a gente tratar da educação pública, da saúde pública. Meu tema é educação pública, é o local que atuo. Sou professor da educação básica no estado de Pernambuco e, nesse momento, na presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Uma confederação que representa aqueles e aquelas que trabalham nas escolas públicas da educação básica, nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Então, uma base em torno de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da educação e uma confederação que tem em torno de 1.100.000 filiados e filiadas. Então, esses são números que já mostram um grande desafio para todos nós. E nesta fala que trago aqui, pedir a colaboração, a participação, a ajuda de vocês nessa relação da classe trabalhadora e no incentivo de que aquela professora, aquele professor que você conhece no seu município, aquela merendeira, o porteiro da escola pública, que estimule a cada um e a cada uma ser filiado ao seu sindicato municipal, ao seu sindicato estadual ou distrital. Essa relação é importante para fortalecer a nossa luta, fortalecer a nossa organização e defender as bandeiras
da classe trabalhadora em nosso país. Na perspectiva da educação pública, eu fiz um roteiro para que possamos refletir sobre a importância da nossa participação social, a importância dos comitês de luta em defesa da educação pública. Quero iniciar com um trecho citado por Anísio Teixeira em 1936, quando ele disse que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Isso dito em 1936. 87 anos depois, podemos considerar que avançamos, mas ainda não consolidamos o direito à educação para todas as pessoas em nosso país. Não consolidamos a democracia do acesso à escola pública. Os dados oficiais indicam que quase 2 milhões de pessoas que a Constituição Federal diz que deveriam estar na escola entre os 4 e 17 anos da idade nunca pisaram numa escola pública desse país, da pré-escola ao ensino médio. Ainda não consolidamos a garantia da permanência dos nossos estudantes, para que pudesse concluir com sucesso, com a qualidade social que nós defendemos, a educação básica. E os números oficiais indicam que 80 milhões de companheiras e companheiros, de brasileiros e brasileiras, 80 milhões, a partir de 18 anos de idade, não conseguiram concluir a educação básica. Então veja o tamanho do desafio que está posto para nós nesse processo de mobilização em defesa do direito à educação para todas as pessoas, como um dever do Estado. Logo, todos terem acesso à escola pública básica do nosso país. Para garantir esse acesso e essa permanência, estamos mobilizados e lutando para que tenhamos as condições de garantir o acesso e a permanência. Por isso, deixo aqui para nossas reflexões, deixo aqui para o trabalho de grupo, como cada entidade aqui do Movimento Popular, do Comitê de Luta, pode se engajar para que o fundo que financia a educação básica seja retirado do arcabouço fiscal que foi colocado pela Câmara dos Deputados e Deputadas. O projeto está no Senado Federal, estamos mobilizando o país em contato com senadoras e senadores para que este fundo que financia a educação básica não sofra limites de financiamento para atender a demanda do nosso povo. Então é importante que não tiver acesso à internet ou contato com os sindicatos da educação municipal, estadual, com a própria CNTE, que se não tem informação sobre isso, que busque essas informações e veja como você pode se engajar, como você pode motivar também os nossos trabalhadores da educação na base. Porque aqui o Guido, que tem a tarefa aqui na APOESP de fazer esse trabalho, muitas vezes chegamos à militância que vai à Assembleia nossos sindicatos filiados, à militância que escuta o sindicato, mas nós somos milhões. Falei para vocês que somos 4 milhões na base e apenas 1 milhão de filiados. Então queremos chegar em mais 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com essa informação, com esse engajamento.
e os comitês de lutas, os movimentos sociais populares podem ajudar nesse processo de interlocução para a gente avançar. Também sobre um direito que nós conquistamos em 2008 com o governo Lula, que foi a criação da lei do piso salarial da professora e do professor. Um piso salarial que garanta a uma professora normal médio valores que traga perspectiva de estimular a sua permanência, que evite o adoecimento no local de trabalho e que motive a juventude para procurar a nossa profissão, para desejar ser professor e ser professora. Estamos com greve no Rio de Janeiro porque o governador não quer cumprir o piso. Tivemos greve no Distrito Federal porque não queria cumprir o piso. Pernambuco está em mobilização porque o piso, a governadora quer pagar um professor que tem licenciatura e mais especialização, achatando a carreira dos professores e das professoras. Apenas 31% dos municípios desse país, 1/3 apenas, cumpre a lei do piso. Então é outro tema que nós colocamos para o debate para agregar na nossa luta enquanto classe trabalhadora. E um terceiro tema para defender as nossas juventudes. As juventudes que foram atacadas com a Lei 13.415 de 2017. Uma lei que, de forma autoritária, por medida provisória, impediu que os jovens, que os trabalhadores pudessem discutir qual o formato de ensino médio que nós queremos e que seja importante para a nossa formação e a formação da juventude. Essa lei mudou a estrutura do ensino médio, fazendo com que muitos jovens ficassem fora da escola e os poucos, que é minoria, que estão dentro, não têm uma boa qualificação profissional, nem uma formação geral básica decente para poder vivenciar a sua cidadania e se preparar para o mundo do trabalho, como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, revogar a Lei 3.415 de 2017, que vocês devem ter ouvido, revogar o NEM, o novo ensino médio, é uma bandeira de luta também que deixamos aqui para o processo de discussão e de debate. Com esses elementos, eu quero também saudar a importância, Antônio Carlos, dessa terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta. Daí essa importância porque é nesse espaço integrado da classe trabalhadora que temos as tarefas e os compromissos de levarmos para o local onde nós moramos. Lá no local onde nós moramos, formamos o comitê de luta. Essas bandeiras têm que estar presentes nesse processo, junto com as bandeiras que os trabalhadores e as trabalhadoras da educação agreguem junto com vocês por moradia, por vida digna, por emprego, por renda nesse país, para que a população possa viver com dignidade. Levar esse debate onde nós trabalhamos. Em cada local de trabalho, vamos encontrar formas de levar o tema e socializar com aqueles e com aquelas que muitas vezes não quer nos ouvir, não quer dar atenção aos problemas que afetam a classe trabalhadora como um todo e que precisa que toda a classe trabalhadora esteja mobilizada para fazer os enfrentamentos. É importante levar esse tema também nos espaços de lazer e de descanso que nós temos. Ou seja, é uma luta permanente que desenvolvemos em busca de garantir, de aglutinar forças, de colocar as massas populares para ocupar as ruas e as redes sociais, reivindicando a nossa pauta de demandas específicas para a população brasileira. E nós sabemos que organizados em comitês de lutas, comitês populares, não é possível a gente dialogar com quem não é militante, com quem não está na luta como nós estamos neste sábado, neste domingo, fazendo a reflexão. Por isso teremos que ser criativos para chamar a atenção dessa população.
a leitura dramatizada para as nossas crianças, o teatro, a dança, o filme, documentário, formas que a gente possa levar as nossas mensagens, possa primeiro chamar a atenção do povo para vir às nossas atividades lúdicas e dentro dessas atividades lúdicas levar a mensagem política necessária para essa formação política, para ter uma base de sustentação para enfrentar um Congresso Nacional conservador, retrógrado e que atua contra o povo brasileiro. Nessa perspectiva, eu quero encerrar a minha fala trazendo também dois pensamentos do patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. Paulo Freire, nos seus ensinamentos, orienta essa luta popular, a educação popular, o povo engajado nesse processo. E entre tantas coisas que o Paulo Freire deixou para a nossa reflexão, para o nosso debate, eu quero destacar duas. Primeira, quando ele diz que para nós a participação não pode ser reduzida a uma pura colaboração. Não queremos atuar em colaboração com o governo. Trouxe Paulo Freire por ter sido secretário de Educação deste município, por termos o governo Lula colocado com o compromisso de atender as demandas do povo brasileiro, mas essas demandas não serão atendidas com a pura colaboração nossa. Não queremos só isso nesse processo. E Paulo Freire reafirma isso. A participação para nós implica, por parte das classes populares, estar presente na história e não simplesmente estar nela representadas. O governo Lula pode nos representar, mas aquele Congresso Nacional que define as políticas não nos representa, não tem a nossa cara, não tem a nossa representação. Implica a participação política das classes populares através de suas representações no nível das opções, das decisões, e não só do fazer o já programado. Temos que ser resistentes, temos que ser criativos, temos que ir além daquilo que está programado. Para nós também é que os conselhos de escola têm uma real importância enquanto verdadeira instância de poder na criação de uma escola diferente. Então, quem tem filhos, parentes responsáveis em escola pública, também se comprometa em ser membro do conselho escolar, que ali é o espaço coletivo de decisão e de fazer escola diferente. A participação popular para nós não é um slogan, mas a expressão e, ao mesmo tempo, o caminho da realização democrática. Isso é Paulo Freire incentivando a nossa participação popular, a nossa participação social em todos os espaços das decisões políticas. E finalizo trazendo também um pensamento de Paulo Freire que eu acho que é muito importante para a nossa atuação política dentro dos nossos movimentos e também para nós no movimento sindical. Quando Paulo Freire diz: as chamadas minorias, por exemplo, precisam reconhecer, no fundo, elas são a maioria. O caminho para assumir-se como maioria está em trabalhar as semelhanças entre si e não só as diferenças, e assim criar a unidade na diversidade, fora da qual não vejo como aperfeiçoar-se e até como construir-se uma democracia substantiva e radical. Viva a unidade da classe trabalhadora, viva a luta do povo brasileiro. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Heleno, pela contribuição. Bom, já vou passar então a palavra a um companheiro que representa uma entidade que desde o primeiro momento
quando nós se lançamos à construção dos comitês de luta, lá em pleno golpe de Estado, foi nossa parceira nessa mobilização. Se a gente realiza um ato de luta, com certeza a POESP vai estar lá. E representando hoje aqui a POESP, está aqui o companheiro Roberto Guido, nosso companheiro na diretoria do sindicato. Obrigado, Toninho. Antônio Carlos, eu queria cumprimentar o companheiro Marcelo, né, companheira Simone, companheiro Heleno, Toninho, que é meu companheiro não só de sindicato, mas também de região, de militância. A gente está sempre junto nas escolas. Companheiro Henrique, meus cumprimentos. E cumprimento a plenária maravilhosa de luta, né, constituída de lutadores e lutadoras do Brasil inteiro. E trago, né, o fraterno, solidário e ativo abraço de toda a direção da POESP, em especial a nossa companheira Bebel, que é também deputada estadual, e que, por conta de outros compromissos também assumidos anteriormente, não pôde estar aqui hoje. Então, eu estou aqui cumprindo, ou tentando cumprir a tarefa de substituí-la, né? Mas, vamos lá. Eu acho que o professor Heleno já construiu um bom quadro da situação que estamos vivendo no país, né? A mim resta identificar, né, e eu acho que isso tem a ver um pouco com a identidade que nós construímos nesses anos de comitês de luta, inclusive dentro da POESP, transformando as subsedes da POESP em comitês de luta. E isso me parece que tem uma influência maior, muito maior, na decisão que nós tivemos de estarmos juntos, Toninho, nessa chapa para a diretoria da POESP, nas eleições que acabaram de ocorrer, né? Mostrando que a nossa unidade, mostrando que a necessidade de uma luta articulada de todas as forças políticas no campo progressista de esquerda para enfrentar o fascismo, o nazismo no Brasil, né, era necessário. E a gente foi construindo isso e chegamos nesse processo muito rico, que eu quero crer que marca a história da luta sindical e da luta sindical da educação no Brasil, que foi a unificação das correntes políticas dentro da POESP nesse último pleito que ocorreu dia 26. E aí, faço essa referência porque, à medida em que a gente vai fazendo a luta, obviamente a gente tem o corte de classe. Nós sabemos que há uma classe dominante no Brasil que objetivamente interessa uma escola pobre para os pobres. É disso que se trata. E, infelizmente, esses setores estão organizados dentro do próprio MEC. Eu acho que cabe aos movimentos populares, né, aos movimentos sociais, ter isso em mente. Que o que está em debate, óbvio que nós temos companheiros e companheiras valorosos no MEC que vieram com esse novo governo, né, que assumiu em janeiro. O governo do Lula, que nós saímos à rua para, né, defender. Não tenha dúvida disso. Mas é óbvio também que nós temos forças políticas, até por conta do que foi necessário ser feito para derrotar o fascismo, mas nós temos essa discussão para fazer. Portanto, propostas, como foi bem dito aqui, de manutenção de um ensino médio excludente, que é disso que se trata. Obviamente que nós, professores e professoras, não queremos aquela escola encarceradora, aquela escola castradora, aquela escola que exclui, que era, por exemplo, o ensino médio, né? Mas não dá para concordar com isso que foi feito a pretexto de se implantar mudanças no ensino, uma reforma no ensino médio. Você criou um currículo que, fundamentalmente, os estudantes não querem. E aqui no estado de São Paulo, né, isso combinado com a APEI, a implementação de uma escola de tempo integral,
virou um coquetel molotov para a juventude paulista. Por quê? Porque milhões, na verdade, de estudantes foram excluídos da escola por força da implementação de uma escola a tempo integral. A título de exemplo, escola na Vila Mariana, que você tinha 2.000, 3.000 alunos, hoje está com 300 alunos para poder implantar o modelo de escola em tempo integral. Onde foram parar esses estudantes? Foram excluídos. Por isso que nós temos que ser contra a reforma do ensino médio. Objetivamente, ela está colocando jovens para fora da escola. E nós queremos uma reforma que é para botar os jovens dentro da escola. Essa é a discussão. Essa é o grande mote que nós temos que dialogar com pais, com estudantes, porque há uma disputa ideológica para defender esse modelo absurdo que foi implementado a partir da reforma do ensino médio aqui no estado de São Paulo. Você coloca um conjunto enorme de estudantes o dia inteiro em escolas em que na sua arquitetura fundamentalmente se aparece como presídio, são grades, são câmeras. Portanto, que processo de ensino-aprendizagem pode se ter num ambiente como esse? Não é? Que reforma pode dar conta disso? E aí, Heleno tem razão. A democratização da gestão, a participação de pais, estudantes, da sociedade organizada na gestão da escola é fundamental para que a gente possa dar vida a essa escola pública. No entanto, o que temos assistindo desde dos governos do PSDB e agora com o governo Tarcísio é a implementação do chicote, é a implementação, né, de uma gestão autocrática, repressiva em cima dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, inclusive com uma forte ação antissindical. E nós não podemos admitir. Nós queremos o direito à sindicalização, nós queremos o direito que os trabalhadores da educação tenham, como todos os trabalhadores do Brasil devem ter, o direito por lutar pelas condições de trabalho e por ter uma escola pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Nós temos um conjunto de pessoas no Brasil, milhões de estudantes, que, como eu disse, são esses que estão sendo excluídos pela reforma do ensino médio, aqui em São Paulo, pela escola de tempo integral, e é fundamentalmente contra isso que nós temos que lutar. Por isso, os comitês de luta têm papel central nessa organização. Então, cumprimento a terceira Conferência Nacional desses comitês de lutas, os companheiros da corrente Educadores em Luta, porque falam em nome do sindicato, porque tem essa clareza do que está em jogo no país, assim como nós todos lá na POSP, né? Infelizmente, aqui em São Paulo, além desses projetos inomináveis, como a questão da reforma do ensino médio aqui implementada, que eu citei, a questão da PEI, nós temos um agravante, que é o fato do secretário da Educação, né, assim como do governo Tarcísio, ser um privatista por excelência. Aí você fala, mas qual é a novidade? A novidade é que é o seguinte, ele também é dono de uma empresa de tecnologia e que, obviamente, tem interesse na implementação de instrumentos tecnológicos dentro da escola, reduzindo, às vezes, o papel da pedagogia. Agora vai ter um concurso, vejam só, a POSP, nosso sindicato, conseguiu garantir 40 mil empregos em dezembro, que são os professores temporários, os precarizados professores chamados categoria O. 40 mil empregos. Bom, em qualquer lugar do mundo, um sindicato que ganha, né, essa disputa de permanecer 40 mil deve ser saudado. E isso é importantíssimo no balanço que a gente faz na POSP. No entanto, agora o governo anuncia um concurso para 15 mil professores que sequer dá conta dos 40 mil empregos dos contratos de 2018 e 2019 que estavam em risco. E ainda mais coloca, né, no edital do concurso uma biografia e uma forma de condução que não tem nada a ver com Paulo Freire, que não tem nada a ver com uma visão de escola progressista. Né? O professor agora, inclusive, teria que gravar um vídeo, Toninho, virar um youtuber,
virar um influencer para você poder passar? Que concepção de escola pode vir, né, a partir desse jeito de pensar a educação? Né? Uma escola que só vai ter uma função: ser pobre para os pobres na visão deles, e continuar excluindo e viabilizando recursos que nós conquistamos às duras penas, como os recursos do Fundeb, para canalizar para essas empresas como a Multilaser, da qual o secretário da Educação aqui em São Paulo é sócio. Então é disso que se trata. A disputa que os movimentos sociais têm que fazer é por uma educação pública de qualidade, né, para os filhos e filhas da classe trabalhadora, e combater todas as reformas, né, que a gente entende que precisam ser combatidas. Eu não vou entrar no mérito da reforma trabalhista, da reforma sindical, porque isso será tema de outra mesa. Mas é óbvio que a nossa tarefa, e até para não me prolongar demais, é estar na luta, organizando os movimentos, e vai ser nas ruas que nós vamos sustentar o governo Lula e levá-lo para o campo que nos interessa, que é os interesses, a defesa intransigente dos interesses da classe trabalhadora brasileira, do campo e da cidade. E e nós temos que dar nome aos bois nessa luta de classe, pessoal. O Congresso Nacional acabou de votar o tal do marco temporal, né? E aí os companheiros aqui da militância, da questão dos povos originários aqui estavam fazendo sua ritual, e eu pensando, né, como é bonito o povo brasileiro de luta, né? E nós sabemos por que é que lutamos por esse povo que está aqui, para os nossos companheiros, né, originários, e por todos aqueles que foram massacrados, têm sido massacrados historicamente no Brasil. Um forte abraço de toda a direção da PUESP, e estamos aqui para responder as questões que a gente puder responder, né? Tá bem? Obrigado. Obrigado, companheiro Guido. Bom, já vou passar a palavra para o companheiro Henrique Simonar, da Aliança da Juventude Revolucionária, para representar aqui a luta dos estudantes, né, a luta da juventude, diante dessa questão fundamental, que é a questão da educação e também a questão da saúde pública. Só avisar vocês, já quem quiser se inscrever pode fazer com o crachá ali com o companheiro Henrique. Na sequência dessa mesa, nós vamos ter um intervalo para o almoço, e logo depois nós vamos ter a mesa sobre a luta pela moradia e a luta pela terra, né? A luta em defesa das reivindicações dos povos indígenas. Durante o almoço, nós vamos ter uma coisa que não pode faltar em encontro de luta. Já está aqui o companheiro Jadir e o companheiro Chico Pedro, da banda Mistura Popular, que vai tocar para a gente, para animar o nosso intervalo e para a gente dançar aqui durante o almoço. Beleza? Eles que estão em todas as mobilizações aqui em São Paulo. Então, com a palavra o companheiro Henrique. Opa, teste, está funcionando? Bom, queria agradecer aqui aos companheiros que estão presentes nessa conferência, né? É bom repetir isso aqui um pouquinho. É uma conquista muito grande a gente fazer uma conferência como essa. Quem estava aqui em 2018 viu o quão importante foi a conferência para organizar a luta que vem o seguinte: a luta pela libertação do companheiro Lula, a luta pelo registro da candidatura dele e todo o movimento de luta contra o golpe que veio depois, em 2019, em 2020, durante a pandemia, em 2021. E essa conferência aqui tem um papel tão importante quanto. A gente tem uma luta de muitas reivindicações dos trabalhadores, dos movimentos da terra, da juventude, sem teto, enfim. São muitas reivindicações que a gente tem que levar adiante para o governo, para a gente não ficar só na defensiva, que nem a gente ficou nos últimos tempos, pedindo não ao golpe, fora Bolsonaro. Agora está na hora da gente partir para a ofensiva, né? Reivindicar as coisas que os trabalhadores têm que conquistar o que é nosso, né? Foi tirado da gente a Eletrobras, querem privatizar a Petrobras, tem uma série de coisas que a gente não pode simplesmente, digamos assim, voltar atrás no que tinha antes do golpe, mas recuperar isso daí e ir além, ir adiante, aproveitar esse governo de esquerda para ter novas conquistas aí do movimento dos trabalhadores. Bom,
falando um pouco agora mais sobre a questão da juventude, né? A gente tem um problema sério com a juventude nesse momento, um momento de muita importância na nossa luta. A gente tem, obviamente, como no movimento geral, uma crise das direções da juventude. A gente vê que nesse momento a juventude está tomada por um discurso identitário, carreirista em certos períodos, que não levam adiante as reivindicações verdadeiras da juventude, que são educação, saúde, né, o livre acesso às universidades, o fim do vestibular, para que as pessoas possam de fato ingressar e ter acesso ao estudo superior de qualidade. Uma parte da juventude está jogada às drogas, sem perspectiva, porque não tem emprego, não tem condições de entrar no mercado de trabalho. Existe uma crise geral nos trabalhadores e que obviamente afeta a juventude e leva uma parte da juventude para as drogas. Então, o trabalho com a juventude é muito importante nesse período. Inclusive, uma das tarefas principais que nós teremos aqui depois dessa conferência é ir nas escolas, nas universidades, nos institutos federais e formar comitês da juventude. Formar comitês de bairro da juventude, formar comitês nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, para a gente levar essas reivindicações e fazer um trabalho sério de discussão com a juventude. Essa discussão do identitarismo que eu citei aqui mais cedo é um verdadeiro câncer para o nosso movimento de jovens. É uma discussão que leva somente ao carreirismo, né, que confunde o pessoal. Ao invés de a gente debater como que a gente vai fazer para botar mais gente nas universidades, como é que a gente vai fazer para ingressar o pessoal como é que a gente vai fazer para ingressar a juventude no mercado de trabalho, a gente está aqui discutindo e brigando entre a gente, dividindo os setores dos oprimidos para saber quem que vai ter mais representatividade, quem que está representado, quem que não está, quem que vai ter acesso à bolsa, quem que não vai ter. É um distracionismo que a burguesia criou para a gente ficar se degladiando aqui e a gente não conseguir se unir e ir adiante nas nossas reivindicações. Um outro eixo de luta que a gente precisa levar adiante, né, muito importante, é a gente levar um programa de reivindicação contra essa reforma do ensino médio que está arrasando com o ensino médio brasileiro. Está tirando matérias importantes do currículo dos jovens e a juventude se vê sem perspectiva, sem um currículo completo para entender o mundo em que ela vive, o mundo que ela está inserido e ter uma atuação. Isso é claramente um movimento organizado para minar o movimento estudantil. Então, uma das reivindicações essenciais que nós temos que tirar aqui dessa conferência é o fim da reforma do ensino médio. Bom, companheiros, eu vou ser breve aqui, para a gente poder avançar, ir adiante, mas reiterar aqui, a nossa principal tarefa dessa conferência é nas retomadas onde estão os companheiros indígenas, nas universidades, nos locais de trabalho também, nas fábricas, tem muita juventude que infelizmente não conseguiu completar o ensino médio, é reunir essas pessoas em comitês de luta, ter uma discussão séria contra o identitarismo, contra a reforma do ensino médio, pela redução da jornada de trabalho para que a juventude possa ingressar de fato no mercado de trabalho e assim a gente levar um movimento da juventude nacional que se una e que consiga se juntar aos trabalhadores do campo, aos sem-teto, aos índios, para a gente levar uma luta adiante e conseguir conquistar aí conquistas importantes do governo Lula. Muito obrigado. Ok, já passando então a palavra, eu engasguei com amendoim, passando a palavra, já vou passar a palavra para a companheira Simone, mas antes, queria pedir a vocês, tem milhares de pessoas nos acompanhando pela internet, e eu queria pedir a sua contribuição na vaquinha da Conferência Nacional. Contribua para esse ato combativo, socialista, né? Aqui tudo está sendo feito de maneira comunitária e nós precisamos da sua contribuição. Vai lá, Simone. Boa tarde, camaradas. Eu tô aqui com a tarefa de falar da saúde, já que eu sou trabalhadora da saúde e defensora do SUS. Então, a questão da saúde não podia ficar de fora aqui da nossa terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta.
A pandemia Covid-19, ela deixou claro para todo mundo a importância do Sistema Único de Saúde. Mesmo na situação sucateada que a saúde se encontra, né, uma situação imposta pelo neoliberalismo, com privatizações, terceirizações e agora um novo nome aí que deram aqui no estado de São Paulo, né, o governo de São Paulo deu o novo nome de contratualização, para disfarçar. Mas no final é uma forma de sucatear a nossa saúde, vender, né, e deixar tudo muito ruim. E aí, na hora do vamos ver, que foi a hora da pandemia Covid-19, é que as pessoas veem, e nós vimos, a importância do SUS. O que salva, né, é o serviço público nessa hora. No caso, o SUS. Não fosse por ele, muito mais de 700 mil pessoas teriam morrido. E as que precisaram e ainda precisam de tratamento para sequelas do Covid-19 não teriam tratamento. Se eu fosse falar de todas as outras questões de saúde, né, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Então, eu vou me concentrar só no Covid. Mas dá para vocês imaginarem a importância do SUS para todas as questões de saúde. Bom, pensem então, camaradas, se nessa situação que o SUS se encontra, ele conseguiu não deixar as coisas ainda piores, imaginem um SUS com os recursos adequados, com profissionais em número adequado e com salários adequados, né? Porque isso é muito importante também. Os profissionais do SUS, no verdadeiro serviço público, é que promovem o desenvolvimento da saúde, com pesquisas e desenvolvimento também de novas tecnologias, medicações e tudo que é necessário para cuidar da saúde da população. Todo mundo aqui deve, em algum momento, ter conhecido um serviço de saúde que era bom e que foi privatizado, né? E, de repente, ele ficou uma porcaria. Porque a tática do governo é sucatear o serviço, não fazer contratação, não fazer o concurso público, e aí, quando ele fica bem ruim, porque não tem profissional, fala, serviço público é ruim, precisa privatizar. Isso é mentira. É uma grande mentira. Que a mídia imperialista divulga e soca na cabeça, nos ouvidos das pessoas todos os dias, para falar que é preciso privatizar. Nós queremos um SUS forte, público, que tenha dinheiro, recursos, muito recurso, porque dinheiro tem, né? A gente sabe que ele só está indo para os lugares errados. E aí, que o serviço público, o SUS, ele chegue a todos os cantos, que nenhum trabalhador do campo, nenhuma comunidade indígena, nenhuma pessoa de qualquer lugar do país fique sem saúde. Por que isso? Se não tem dinheiro, é porque ele está indo para o lugar errado. Porque dinheiro e condições para a gente ter uma saúde de ponta, gratuita, para toda a população brasileira, a gente sabe que tem, que é possível. É isso. Companheira Simone, muito obrigado. Bom, já queria ir durante o encontro, né? Saudando aqui, agradecendo a participação de todo mundo, a presença de todos. A companheira Simone, que nesse momento trabalha no Ministério das Mulheres, lá em Brasília, né? E está participando aqui conosco. E agora vai falar, por último aqui da mesa, o companheiro Marcelo, que é do Comitê de Luta lá de Dourados, o comitê que participa ativamente da luta com os companheiros indígenas, que vão estar presentes na próxima mesa, e ele que é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e fala aqui representando o ensino superior, a luta contra a destruição do ensino superior,
que a gente viu nos últimos anos. Vai lá, Marcelo. Obrigado, Toninho. Agradeço a presença aqui nessa mesa, mas vou começar me defendendo, dizendo que o Toninho me chamou aqui, eu não estava preparado. Eu vi que todo mundo tinha papel, eu não tinha nem papel. Eu preparei... Eu fiz mas como eu também... A gente tem que ser breve, eu vou só focar numa questão que eu acho que apareceu até nas outras falas, que é a questão, talvez não de modo tão direto... Obrigado. Que é a questão da crise, do aprofundamento da crise das direções sindicais. O companheiro da CNTE falou da importância da filiação, né, nos sindicatos. A gente está de acordo com isso, mas a gente vê uma crise, uma distância entre a direção e as bases. E os comitês de luta pode ser uma arma importante para que essa ligação entre a base e as direções venha a ocorrer. Eu falo muito a partir do nosso sindicato do ensino superior, que é o ANDES. A gente vê claramente, olhando historicamente, até nos últimos 20 anos, a gente acompanhou a eleição agora, que reelegeu a direção, ou as correntes que estavam na direção, né, talvez com outros nomes, mas o ANDES, a direção sindical do ANDES vem de uma crise muito grande desde a desfiliação da CUT, e a gente precisa chamar a atenção da importância do ANDES voltar a ser filiado à CUT. Os companheiros do PT têm que ajudar a gente a defender que o ANDES volte a ser filiado à CUT. O ANDES foi filiado ao Conlutas por algum tempo, uma central artificial. Nós precisamos ter uma central que é fruto histórico da luta dos trabalhadores, que é a CUT, e nós precisamos defender essa posição. Nós tivemos muitas reclamações, dificuldades no processo eleitoral agora, né? Questão de manipulação. Nós tivemos problema que o presidente que foi eleito não pôde votar. Nós tivemos vários problemas. Mas é importante também, ao contrário do que fez a direção do ANDES, a gente tem que diferenciar direção e sindicato. A gente tem que defender o sindicato independente da direção. Se nós não concordamos com a direção, nós temos que lutar para mudar a direção e não se desfiliar do sindicato, né? Isso é importante a gente levar adiante. E só para ligar, tudo isso está muito ligado à questão do governo Lula e o tema dessa conferência. Para a gente defender o governo Lula, nós precisamos de um sindicato articulado. E nós precisamos de um sindicato que consiga mobilizar a base, que não é o caso do ANDES. A gente vê o movimento do ANDES, muitas vezes só está a direção lá, 10, 15 pessoas que vão e colocam uma faixa, um panfleto, né, e dizem que estão mobilizando. Nós sabemos que mobilizar a base não é fácil, é uma tarefa difícil, mas é fundamental. E talvez os comitês de luta venham a cumprir esse papel de fortalecer o sindicato, mobilizar a base em defesa da pauta que os trabalhadores defendiam e defendem ao eleger o Lula, né? Então eu só vou terminar aqui. O companheiro falou da situação do estado de São Paulo. Nós sabemos que aqui nós tivemos um governo do PSDB, e nós sabemos que o governo do PSDB destrói completamente o funcionalismo público. No estado do Mato Grosso do Sul, nós também temos um governo do PSDB agora, que deu só 5% de aumento para as universidades, depois de anos sem nenhum aumento, de uma grande crise, o governo que deu 5%, e o sindicato está quieto. Mas o sindicato está se mobilizando para falar contra o arcabouço, porque é mais fácil atacar o governo Lula do que atacar o governo do PSDB. Nós também vemos problema no arcabouço, etc. Mas é preciso mobilizar a base em defesa das pautas do governo Lula. Não adianta ficar jogando a culpa apenas no Lula, né, e quem está no governo, diante
dos deputados da Câmara que nós temos. Então é isso, muito obrigado, gente. Companheiros, um minutinho antes de... tá muito barulho no fundão, a turma do fundão. Eu sei que é a mesa é sobre educação, mas a gente, né, precisa prestar atenção no que está acontecendo, né? Não vamos agir igual aluno adolescente. Então eu proponho o seguinte, o pessoal ocupar as cadeiras, fazer silêncio. A gente veio aqui para organizar a luta dos trabalhadores e tem muito companheiro querendo prestar atenção, não está conseguindo porque está muito disperso aí, principalmente o fundão. Então vamos ocupar as cadeiras e fazer silêncio para a gente participar aqui do debate. Lembrando que eu estou fazendo as inscrições aqui. Bom, vamos lá, companheiros. Nós vamos passar então por pinga-fogo. O pessoal vai ter aqui 2 minutinhos para intervir, apresentar propostas, encaminhamentos sobre os temas dessa mesa. Lembrando que daqui a pouco nós vamos para o intervalo, para o nosso almoço, porque na parte da tarde nós temos toda uma programação importante aqui. E durante o intervalo, o grupo Mistura Popular. Vou chamar aqui pela ordem. Então, para começar as inscrições, o companheiro José Pessoa, ele que é repentista. Na sequência, o companheiro Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, pode vir falar aqui. Então, Zé Pessoa, depois Eduardo Lopes, já fica aqui do lado. Vamos lá, rapidamente, companheiros. Já sobe e fala aqui da tribuna. Vai, Pessoa. Boa tarde. Boa tarde, companheiros. Eu sou José Pessoa, não sou um bom orador e nem também vou falar muito, porque quem tinha fala longa era o companheiro Fidel Castro e o Rui Costa, que é competente para isso. Eu quero, nesse instante, eu quero ler um verso, um cordel que eu fui censurado pelo Dallagnol e Sérgio Moro, e quero dedicar àquele homem lá, o Requião, né, que disputou a eleição com Sérgio Moro. E como esses versos foram lidos na tribuna da Câmara pelo maldito Dallagnol, eu acho que eu posso ler aqui com certeza. Sérgio Moro é bandido, a casa caiu de vez, deve ser caçado e preso para pagar o que fez. Tacla Duran confirmou com coragem e altivez. Esse é juiz de merda, sujou a magistratura, esse verme desgraçado merece a sepultura. O seu fim está bem próximo, filhote da ditadura. Dallagnol é outro verme que também vai para o inferno. Seu nome está na lista, anotei no meu caderno. Esse verme sem moral não verá outro inverno. Esses 2 cabras safados de ninguém vai ter perdão. Cometeram muitos crimes, prejudicaram a nação. Cadeia é muito pouco, quero os 2 no paredão. Vou fuzilar Sérgio Moro, Dallagnol pego no laço. Se ninguém me ajudar, sozinho o serviço eu faço. Esse cabo é muito frouxo, eu enfrento do braço. Lula nunca se engana, foi tudo uma armação. Esse é juiz de bosta, não passa de um bufão. É um lixo sem serventia que morrerá na prisão. Só para concluir, esse cordel do Lula, sua vida, sua luta, ele está à venda por R$5. E obrigado. Companheiro Pessoa. Foi censurado pelo 247, né? O André Colonista. Obrigado, Pessoa. Vendeu o peixe. E aqui o Dallagnol está processando o Pessoa, porque publicou esses versos lá no 247. Então, contra a perseguição pela liberdade de expressão e dos artistas. Companheiro Eduardo e depois companheira Maria Marli, do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde. Eu queria falar uma coisa bem simples, que é o seguinte. Muitas vezes na discussão sobre educação, que é a minha área, e sobre a saúde, se perde muito tempo discutindo quanto de orçamento que tem que ir para a educação, quanto que tem que ir para a saúde. E eu acho que tem uma medida
que é capaz de garantir para a gente, né, de saber quanto é que é o mínimo que tinha que ir. Eu acho que essa medida é a seguinte: o governo ele tem que investir na saúde até que não exista mais nenhum plano de saúde privado. É aí que a gente vai saber que o SUS tem um mínimo, porque o mínimo é que nenhum parasita consiga tirar dinheiro de uma área tão essencial quanto a saúde. E o mesmo para a educação. As escolas particulares funcionam como ditaduras e todas elas têm que acabar. O pessoal que trabalha no sistema de saúde privado e no sistema educacional privado tem que ser todo absorvido pelo sistema público e posto para trabalhar sob um regime democrático controlado pelos trabalhadores dessas áreas e pela população em geral. Era isso que eu queria dizer. Companheira Marli, depois o companheiro Luciano, de Fortaleza. Boa tarde a todos e a todas. Aqui é a Maria Marli, sou pescadora artesanal. É um privilégio a gente estar aqui na luta pelo nosso território, pela nossa cidade, pela saúde, pelo SUS e pela galera aí, todas maravilhosas que vem de vários lugares. É o que eu tenho a falar. Essa luta é nossa. Essa luta é nossa, essa é do povo para o Brasil, Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só na luta que o Brasil se torna novo. Oh, aleluia, glórias a Deus. Isso é muito maravilhoso, gente. Vamos se unir, porque nós precisamos de terra, nós precisamos do nosso plantação, nós precisamos do nosso território. Eu sempre estou na luta lá em Brasília, junto com a NPP, e agora estou junto aqui com o movimento, aqui com Lula, porque Lula, eu trabalhei por Lula e sou Lula na cabeça, e vamos lutar por esse país, vamos lutar pelo Lula. A luta é nossa, essa luta é do povo, e nós já estamos aqui para vencer, nós estamos aqui para ganhar a nossa luta. Não adianta aventar impeachment, ficar mentindo, porque a luta é nossa, eles não estão satisfeitos com a nossa vitória. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, companheira Maria. Companheiro Luciano, do Ceará. Depois o companheiro Aquinaldo, de Marília. Bem, muito boa tarde, companheiros e companheiras dessa conferência. Gostaria aqui de inicialmente parabenizar os organizadores dessa necessária e importante conferência e dizer, meus camaradas, que eu fui convidado pelos companheiros da Liga Socialista e Liga Comunista para participar dessa conferência e realmente não poderia perder a oportunidade de colocar aqui algumas questões em relação à saúde pública, ao serviço público. Meus camaradas, a gente vem acompanhando... eu sou Luciano Filgueiras, eu trabalho atualmente na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, mas tenho um vínculo empregatício com a União, mais exatamente com o Ministério da Saúde, né? E fui servidor público da antiga SUCAM, né? Que se transformou, né, no governo Collor, né? Aquele que deu a sua contribuição, entre aspas, em destruir uma parte do serviço público e naquele período transformou a SUCAM, sucateando aquele órgão e até destruindo, mas foi transformado na FUNASA e da FUNASA passei para o Ministério da Saúde, sou filiado ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Ceará, o Sindicef Ceará, que também faz parte da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, a CONICEF. Mas, meus companheiros e companheiras, os trabalhadores do Serviço Público Federal vêm acompanhando e lutando contra o sucateamento,
o desmantelamento do serviço público desde aquela década de 80. Eu acho que a categoria dos servidores públicos é a categoria que mais vem se organizando nessa luta em defesa do serviço público, em defesa de todos os setores do serviço público, seja na área da saúde, da educação, da reforma agrária, né? Em todos os setores, o nosso sindicato e essa categoria vem lutando, não é? Fervorosamente, com muita garra, não é? Realizamos muitas greves desde aquela década de 80, não é? Mas a gente tem observado que, desde lá, como a gente diz no Ceará, a elite econômica, vários governos, como a gente diz no Ceará, vem comendo pelas beiradas e sucateando e desmantelando o serviço público, não é? Com aquele intuito, como já foi dito aqui pela companheira Simone, de privatizar o serviço público. Os nossos camaradas da Liga Socialista e Liga Comunista distribuíram aí um excelente panfleto, e lá eles colocam, meus companheiros e companheiras, não é? A necessidade de colocar em pauta, não é? E lutar contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, inclusive no sentido de tentar a revogação. É uma luta árdua, difícil, mas nós temos que colocar em pauta essas questões da reforma trabalhista e previdenciária, mas tem uma, companheiros, que vai ser, provavelmente, se for à frente, a pá de cal no serviço público, que é a reforma administrativa. E aí eu acho que é de suma importância todos os setores, todos os trabalhadores, todas as categorias, lutar contra essa reforma administrativa, porque ela abala toda a sociedade brasileira, ela prejudica todos os trabalhadores, porque nós trabalhadores pagamos já através desses impostos, não é? Para nós termos um serviço público de qualidade. Por isso, meus camaradas, eu gostaria que os comitês de luta de todo o Brasil e o Comitê de Luta Nacional encampe essa luta contra as reformas que já aconteceram, mas também contra essa reforma administrativa que está pautada aí por esse Congresso reacionário. Portanto, meus camaradas, continuemos a luta com Lula, contra o fascismo e contra o golpismo. Muito obrigado, continuemos essa luta de todos nós. Companheiro de Brasília, nosso companheiro de Marília, nosso camarada, e na sequência, companheiro Érico, de Campinas. Boa tarde a todas, a todos e a todos que estão aqui hoje neste grande ato. Eu sou do PT, sou da direção do partido de Bauru, né? E eu vou pegar minha fala em cima do companheiro que está aqui, que ele falou uma coisa que é importante. Muita gente fala das drogas. E, infelizmente, né, a droga está acabando com nossos adolescentes. Eles já vão na escola com droga. E, infelizmente, tem muita gente que não sabe disso. E a própria polícia do interior de São Paulo está fornecendo droga. Isso não é o que eu estou falando. Eu enxerguei. Eu sou testemunha viva disso, né? Isso para nós é o fim, porque a droga acaba com o adolescente, acaba com a saúde e acaba com a questão de trabalho, porque o adolescente que está na droga não vai ao trabalho e também não vai à escola. Então nós devemos sim estar discutindo isso e acabar com essa questão, porque a droga está tomando conta do nosso adolescente. Aqui todo mundo é pai de família. Eu jamais quero ver minha filha se envolvendo com droga. Eu tenho trabalho na questão religiosa. Sou da Federação Espírita e Umbanda de Candomblé, do estado de São Paulo. E é uma entidade importante para nós estar defendendo. Qualquer tipo de entidade hoje. Outra coisa, gente, a questão dos índios. Muita gente que eu troco ideia, que eu converso, fala assim, mas aqui a gente vai ficar defendendo o índio. Eles esquecem, alimento sai da terra, a nossa água sai da terra, a natureza existe. Nós devemos sim, obrigação,
defender a mata, defender o universo, defender a natureza, porque é através da natureza que nós sobrevivemos, é através da natureza que nós respiramos, que nós comemos, que nós bebemos. Estão destruindo as matas, destruindo a água, isso é crime. Então essa união nossa aqui é importante, e daqui a gente vai ter que ser assim, passar para o vizinho, passar para o parente, a importância dessa discussão que está acontecendo hoje, nessa conferência. Mas tem mais do que aplaudir essa mesa, o pessoal que veio hoje, saindo da sua casa, vai estar aqui defendendo essa conferência, porque ela é importante, não só para os índios, não só para o trabalho, para a educação, mas para toda a humanidade do nosso Brasil. Obrigado, gente. Obrigado, companheiro Aquinaldo. Na sequência, o companheiro Érico, de Campinas. Depois, o companheiro Alain Fernando, de São Paulo. Só para avisar, pessoal, as inscrições para essa mesa já se encerraram, tá bom? A gente poder agilizar. Boa tarde, camaradas. Boa tarde, lutadores de todo o país. Eu me chamo Érico, sou professor em Campinas. Estamos em campanha salarial nesse momento. Participamos desde a primeira Conferência Nacional dos Comitês de Luta, em pleno calor da luta contra o golpismo e contra o bolsonarismo. Represento a Liga Comunista. Estamos juntos com os companheiros da Liga Socialista e outras organizações mais. Trouxemos delegação para cá, do Ceará, como os camarada Luciano, que acabou de falar, servidor público federal, trabalhadores de Correios de Minas Gerais, operários da construção civil do Espírito Santo, companheiros de várias partes do Brasil, porque nós temos que dar um basta ao imobilismo, para que a gente derrote a herança maldita do governo Bolsonaro, a herança maldita do governo Temer. O imobilismo das direções sindicais precisa acabar. Nós não podemos esperar que o Lula sozinho resolva nossos problemas. E nós não podemos esperar que essa burocracia sindical, paralisada do jeito que está hoje, que fez um fiasco no 1º de maio, resolva nossos problemas. O bolsonarismo está aí à espreita, esperando que o governo que nós elegemos não atenda os interesses da classe trabalhadora, não aumente os salários, não revogue a reforma trabalhista, não revogue a reforma previdenciária, não revogue as privatizações, para que aí coloque a cabeça para cima e venha contra a classe trabalhadora e repita o que fizeram contra o governo Dilma. Esta conferência tem uma obrigação de acabar com o imobilismo na luta de classe no Brasil. Os golpistas de sempre vêm para cima da gente. Os golpistas de sempre, desde 1500, estão estacionados lá no Congresso Nacional. O Centrão está lá com o papelzinho preparado, cheio de leis contra a classe trabalhadora, cheio de propostas de impeachment contra o companheiro Lula. E se nós não defendemos o que é nosso, eles vão aplicar um novo golpe. Por fim, eu queria lembrar que a Venezuela, nossos irmãos latino-americanos da Venezuela, sofrem tentativa de golpe desde o início do século. Todo tipo de bloqueio já sofreram. Todo tipo de chantagem já sofreram. No entanto, eles não tomaram nenhum golpe. E por quê? Porque o povo se organizou. Porque o PSUV e os camaradas da Venezuela organizaram a classe trabalhadora para que a gente não fique preocupado como estamos agora. Será que o Lula vai sofrer impeachment? Será que eles vão acabar com o direito do povo indígena? Será que eles vão continuar com o feminicídio e o genocídio da população e da juventude? Será que eles vão manter essa famigerada reforma do ensino médio? Lá na Venezuela não estão muito preocupados com isso, porque eles derrotaram dezenas e dezenas de golpes. E como foi que fizeram?
como povo na rua. Nós da Liga Comunista, nós do Comitê de Ligação, estamos aqui, junto com os camaradas do Partido dos Trabalhadores, junto com os camaradas do PCO, junto com todos os lutadores que estão aqui, e dizemos um basta ao imobilismo. Temos que a CNTE, o sindicato da POSP, que é fortíssimo, o maior sindicato da América Latina, ir para a rua, defender o governo Lula, combater o teto de gastos, combater a reforma do ensino médio. Chega, companheiros! A luta, vamos derrotá-los! Ok, na sequência, quem é o próximo aí, ô Henrique? Já... Não chamei ninguém, não? Ah, chamei sim. Companheiro Alain, Fernando de São Paulo. Na sequência, a companheira Vera Lúcia e Natasha, que pediram para dividir a fala. Vão falar juntos, são as próximas companheiras de Brasília. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês e tirar o chapéu, porque cada um que está aqui está lutando pelo seu direito e o direito coletivo. Quero agradecer a presença de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Alain, eu sou diretor institucional sou diretor de Relações Institucionais da DCE, da Universidade de São Judas, e parceiro da UNE. Quero mandar um abraço aqui para os meus amigos do Mutirão e dizer que no mês que vem nós estaremos no Congresso da UNE, lutando pelos direitos dos estudantes, como um jovem aqui, militante, acabou de dizer. E devo dizer que dia 12 e ao dia 16, Brasília estará pequena, porque nós iremos lutar e iremos exigir o que é cabível a nós. Até 40% de EAD, tem universidade privada que está tendo 60%. Universidade pública está caindo ao pedaço. Na era do Bolsonaro, as universidades federais praticamente se extinguiram. Quero dizer que a política é um instrumento para a realização de sonhos e devemos transformar e discutir os direitos urbanos, direitos sociais, direitos coletivos e habitacionais. E é por isso que nós estamos na Conferência Nacional dos Comitês de Luta, para buscarmos esses direitos. E quero ressaltar uma coisa que o companheiro Toninho falou, e referente à esquerda. Uma parte da esquerda, ao invés de estar aqui lutando pelo direito dos mais necessitados, lutando pelo direito dos negros, dos gays, dos índios, de toda a minoria, eles preferem, às vezes, fazerem vídeo e darem de youtuber e não colocarem a cara aqui para bater. Porque o lugar da esquerda é aqui e precisamos lutar pelos necessitados. É um absurdo nós termos a taxa Selic a 13,75, sendo que há 6 meses no governo Lula está tendo deflação. É inadmissível que os companheiros, a maioria dos companheiros da esquerda, não estejam aqui. E obrigado pela oportunidade e parabéns a todos nós. Obrigado. Obrigado, companheiro. Companheira Vera e companheira Natasha. E, na sequência, companheiro Péricles de Juiz de Fora.
Olá, boa tarde. Eu sou professora no GDF, sou professora de base, sou sindicalizada, sou delegada sindical da minha escola e vim trazer um relato que recentemente a gente teve uma greve muito forte no Distrito Federal, que a categoria foi protagonista mesmo, a classe. Só que essa greve foi suspensa e nós não conseguimos a nossa recomposição salarial. E a luta agora, a gente está fazendo uma moção para a gente materializar um índice que tenha a recomposição salarial, que tem 8 anos que nós não temos reajuste no Distrito Federal. Então, foi uma greve que teve força, foi bonita, mas teve isso aí no caminho e a luta agora é essa. Inclusive, a gente está com uma moção aqui com mais de 1000 assinaturas e a gente gostaria de entregar e deixar com vocês. Oi, gente, boa tarde já, né? Então, assim, sobre a greve, a gente teve um índice de pedido para nosso reajuste salarial, porque passou 3 mandatos de governo e a gente não teve nenhum reajuste. Então, o governo do PT, o governo Agnello, deu o reajuste para a gente. Depois veio o governo Hollenberg e um mandato do governo agora, o atual governo Ibanez, e a gente não teve reajuste nem sequer salarial, reajuste da inflação, sendo que o governo teve a capacidade de dar 25% para ele, para o primeiro, segundo e terceiro escalão, enquanto as professoras tiveram que fechar salas de aula, mandar as crianças para casa, prejudicar as famílias, para quê? Para que o governo abrisse a mesa de negociação. Então, isso é uma vergonha no Distrito Federal que está acontecendo, e a gente voltou para a sala de aula sem nenhum reajuste. Sem nenhum reajuste, continuou o mesmo que ele tinha proferido, que era 18% em 3 anos. Em 3 anos, então 6% de reajuste ainda em julho. Tá? Então está acontecendo isso lá no Distrito Federal. Eu queria agradecer essa terceira conferência, porque a gente tem que se unir, gente, às pessoas que estão tentando fazer alguma coisa pelo esse país. A gente não pode esperar o sindicato fazer alguma coisa, não. Vamos se unir a quem está somando forças. Tá? Queria também agradecer a oportunidade de falar como mulher, porque eu queria deixar aqui um pedido para que a gente possa falar do que está acontecendo no mundo, que os Estados Unidos é o mentor de todo esse desmando dentro do nosso país. Olha o que está acontecendo no Peru, gente. O Pedro Castilho preso, as Forças Armadas entrando no Peru. E aí é isso, a gente tem que abrir a mente das pessoas para que isso, é uma força dos Estados Unidos contra toda a América Latina. Isso tem que ser colocado. Muito obrigado por estar falando aqui como mulher e mais a Natasha falar, porque a gente sofre os demandos dessa agressão contra a mulher e a gente sabe que é um projeto também do imperialismo aqui dentro do nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigado, companheiras. O último companheiro... Pirante. Companheiro Pérez, de Juiz de Fora. E depois, por último, companheiro José Carlos, de Volta Redonda. Boa tarde, companheirada. Eu sou Péricles, de Juiz de Fora, base do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora e militante da Liga Socialista e do Comitê de Ligação. Estamos no processo de fusão com a Liga Comunista. Companheirada, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar a iniciativa do PCO pela terceira conferência, né? Muito bem. E a presença de todos vocês aqui, pessoal. Essa presença é muito importante, porque a resistência que a gente tem que fazer ao fascismo que foi instalado no país com o governo Bolsonaro é muito grande. Tem que ser feito com mobilização. Vocês veem o que acontece em Minas Gerais. O governo Zema, reeleito no primeiro turno, está destruindo o Sindiúti,
um dos principais sindicatos de educação do país, com ações na justiça, bloqueou as contas do sindicato, que está tendo dificuldades na mobilização da categoria. É lógico, isso daí facilita a reforma do ensino médio, porque o sindicato tem dificuldade de estar nas bases. Outra situação, mas não é só no Sindiúti, não. Ele atacou também o sindicato dos metroviários, que entrou em greve contra a privatização do metrô de BH. Ele entrou na justiça, bloqueou as contas do sindicato e privatizou o metrô de BH. Zema está se mostrando pior do que Bolsonaro. Já se mostrava e está indo cada vez pior. Pode ser um dos candidatos da extrema-direita nas próximas eleições. Zema e Tarcísio estão disputando quem vai substituir Bolsonaro. Então a gente tem que estar de olho nisso. E outra coisa, companheirada, estamos aqui para tudo, para defender o governo Lula, da direita e da extrema-direita. Não podemos deixar, não podemos vacilar nem um segundo na defesa do governo contra os ataques da extrema-direita. Agora, temos também que cobrar desse governo, porque foi o governo nosso, que nós fomos nas ruas para fazer campanha. A revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma da Previdência, a revogação dessa reforma do ensino médio e tantas outras coisas mais. Temos problemas com o arcabouço fiscal, como disse o companheiro professor? Temos sim, inclusive porque o arcabouço fiscal pode limitar muitas ações em benefício da educação, da saúde e outras coisas mais. Portanto, companheirada, é necessário que o governo Lula mostre à classe trabalhadora que ele está aqui para atendê-la e comece também a fazer políticas para atender a classe trabalhadora, porque só assim a gente vai conseguir também levar todo o nosso processo de mobilização a toda a classe trabalhadora. Se a gente vê um pouco da história, um pouco atrás, Dilma, quando começou a atender muito ao que o imperialismo queria, a que a burguesia tupiniquim queria, quando resolveram dar rasteira nela, ficou difícil fazer a mobilização, porque muita gente já não estava gostando do governo Dilma. Então Lula não pode cometer esse erro, e eu tenho certeza que não vai, porque nós estamos aqui para botar o bloco na rua, estamos aqui não para terminar nessa conferência. Essa conferência não termina aqui. Essa conferência vai terminar com um grande movimento de mobilização da classe trabalhadora. Nós vamos voltar para as nossas cidades, para nossos estados, mobilizando o pessoal, porque é isso que nós temos que fazer para derrotar de vez o fascismo no Brasil, unificar a América Latina num movimento de esquerda. E Lula é, sim, um nome que consegue fazer isso, que consegue dialogar com toda a América Latina. Por isso, companheirada, vamos à luta! Obrigado, companheiro Péricles. Agora, por último, o companheiro José Carlos, de Volta Redonda. E aí a gente rapidamente vai passar a palavra para os companheiros da mesa para as últimas considerações e passar os recados do almoço. Já está presente com a gente o companheiro Paulão, do PT, já está presente também o senador Requião, que daqui a pouco vão participar das mesas da tarde. A gente agradece aí. A gente está um pouquinho atrasado, né? Mas aqui o movimento segue e a gente conta aí com a participação e a compreensão do todo. Vai lá, Zé. Boa tarde à mesa presente, boa tarde ao público presente, ao plenário, ao sindicato presente, tanto do petroleiro quanto do sindicato dos trabalhadores. Eu sou filiado ao PCO, Partido Causa Operária, as Causas Operárias aqui, o meu amigo Toninho que está aqui, todos aí do PCO, Luiz Eugênio. Aqui, a gente tem que defender o trabalhador, a gente tem que defender a classe trabalhadora. A classe trabalhadora perdeu muito com isso. Inclusivemente, acabaram com a contribuição sindical. Acabaram com a contribuição sindical. E nós temos que lutar através dos nossos governantes, através dos deputados, através do Senado
E através do nosso presidente Lula, que a gente vem pedir de coração a ele, que possa ajudar nós nessa luta. Entendeu? O professor hoje ganha uma mixaria danado, aguenta sala de aula, e de vez em quando ainda aguenta, a aluna ainda vai agredir ela. Então o salário é uma mixaria danada. Tá? Foi aprovado do Estado, foi aprovado no Estado o salário do professor, até hoje o professor não ganhou nada. Os municípios falam que não pode pagar porque ele não tem dinheiro, mas o dinheiro chega no município. É só a população, é só a comunidade, é só os professores, a associação de moradores, o PCO, o partido todo, unir. Mas aí fala que não tem dinheiro. Tem sim, o dinheiro vai para o Estado, o Estado passa para o município, e infelizmente os municípios falam que não tem dinheiro para poder pagar os professores. A saúde dá um problema sério. Você vai essa epidemia deixou uma sequela muito grande. A nós aqui, da nossa população, nós perdemos, ele fala em 700 mil. Mentira! É muito mais! É muito mais! Beirou aí uma faixa aí, mais de 2 mil. Pessoa que foi embora. Eu mesmo, na minha família, perdi meu cunhado. Foi embora. Perdi o meu cunhado, ele foi embora, devido à Covid. E muita gente está com sequela. Infelizmente, o SUS fala que não tem dinheiro para fazer a reparação. Mas tem sim. Como é que tem dinheiro para dar aumento para os deputados, senadores? Como é que tem para vereador, prefeito? Tem que ter dinheiro também para cuidar da população. Eu vim pedir a consciência da terceira Conferência Nacional do Comitê de Luta para nós mobilizar todo o estado do Rio de Janeiro, mobilizar todos os estados, municípios, em participação de todos nós na luta. E a luta continua, companheirado. Não podemos deixar, não. Vamos na luta até a vitória, se Deus quiser. Obrigado aí, Toninho. Obrigado aí, Amanda, pela essa oportunidade. Obrigado aí para todos presentes. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Nós vamos passar, então, breves considerações finais dos companheiros da mesa, pelo adiantado da hora. Na sequência, nós temos avisos sobre a organização do almoço e daqui a pouquinho, no intervalo, nós vamos ter a apresentação dos companheiros do Mistura Popular, companheiro Jadir e companheiro Chico já estão por aqui. E enquanto eles se preparam aqui, nós vamos ter aí um barulhinho, um batuque da bateria Zumbi dos Palmares. Então prepara aí que enquanto a gente não come comida, a gente vai forrar o estômago e a mente com música para a gente se divertir um pouquinho. Então, quem quer falar primeiro? Começa pelo Heleno? Companheiro Heleno, então, vai começar fazendo as considerações finais. Bem breve, então, nas considerações. Primeiro, que as intervenções levantam mais pontos para a nossa ação conjunta e coletiva. Nesse sentido, eu quero só destacar nessas considerações transitórias e de lutas, que no ano passado, para a gente combater a reforma administrativa, a PEC 32, nós conseguimos fazer uma unidade muito boa no campo dos serviços públicos dentro da CUT, reunindo a Confetam, a confederação que representa os servidores municipais, a FESEMP, servidores estaduais, a CONDICEF, servidores federais, da educação, a CNTE e o PROIFES, e da saúde, a CNTSS. Então, nossa ação conjunta, conseguimos fazer mobilização intensa e evitar que a reforma administrativa fosse votada no Congresso Nacional. Então, lembro isso a partir das falas que nós ouvimos, porque essa junção das entidades nacionais no enfrentamento dentro do Congresso Nacional é importante que se repita nos nossos estados, nos nossos municípios. Boa luta para nós, até a vitória, até a vida digna para o nosso povo. Muito obrigado, companheiro Heleno. Já vou então passar para o companheiro Guido da Peoesp. Obrigado, Toninho. Queria parabenizar o João Pessoa
pela sua literatura de cordel e dizer que a PUESP, é claro que é solidária à perseguição que o companheiro está sofrendo. Eduardo, você tocou na questão que está em debate aqui em São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo determina que 30% no mínimo tem que ser gasto com educação. O que o governo do Tarcísio quer fazer? Ele quer reduzir os 30%, dizendo que vai pegar 5% e aplicar na saúde. Argumenta o governador que, como a população paulista está envelhecendo, é necessário gastar mais com saúde e menos com educação, como se essa fosse a equação que interessa ao povo brasileiro. Então, a guisa já de uma questão que penso a Conferência Nacional vai tirar aqui para o caso específico de São Paulo, é uma luta sem tréguas para evitar o corte de verbas na educação, a que pretexto for. A saúde precisa de investimento, então garanta-se o investimento da saúde, mas não é tirando da educação. Então nós vamos tomar posição aqui em São Paulo, com certeza, sobre isso. Maria Marli, as lutas sociais da educação, não tenho dúvida que elas são complementares, não é? E aqui no estado de São Paulo, acho que também os comitês de luta vão tirar a posição e nós vamos da PUESP, vamos estar junto, que é contra a privatização da Sabesp, que não interessa a nenhum movimento social, a nenhum movimento progressista e nem a educação, né? Luciano, você tocou bem. Aqui no estado de São Paulo, o governo do Tarcísio, via Kassab, defende sem nenhum pudor uma reforma administrativa aqui no nosso estado. Portanto, é outro elemento que deve ser objeto da nossa contrariedade e da nossa ação. Evitar uma reforma administrativa que, no fundo, é reduzir o papel do Estado e diminuir a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Aguinaldo falou sobre a questão dos nossos jovens submetidos à criminalidade. Ora, por isso que nós temos que combater a PEI, por isso que nós temos que combater a redução dos investimentos em educação, porque esses projetos que foram desenvolvidos aqui no estado de São Paulo e vão continuar com o Tarcísio, se nós não botarmos um freio, é para colocar os nossos jovens na mão do crime. É por isso que nós precisamos defender a escola pública com qualidade, para agregar os estudantes e não para expulsá-los e colocá-los à mercê da criminalidade. Érico falou da mobilização, da necessidade de mobilização permanente. Acho que a PUESP, em meio à pandemia, na luta que travou, por exemplo, para incluir os profissionais da educação no Plano Nacional de Vacinação, foi feito, nós estávamos na rua, indo para o Palácio do Morumbi. Agora o Heleno já saiu? Foi ao banheiro, mas nós tivemos dia 26, o último agora, uma mobilização nacional contra a reforma do ensino médio, porque nós entendemos que não tem outro jeito. É mobilização permanente nas ruas. Não dá para confiar nesse Congresso. Muitas vezes o judiciário agora está tomando algumas posições, mas o judiciário não está do nosso lado. Portanto, quem confia na classe trabalhadora é a classe trabalhadora. E é ela que tem que ir para a rua continuar seu processo de mobilização permanente. Vera Lúcia, o Alan conclama o pessoal, eu também conclamo aos companheiros e companheiras que estão aqui nessa terceira conferência. A Vera Lúcia e a Natasha, com certeza, o APUESP aqui do estado de São Paulo vai estar junto com os professores de Brasília, vai sair, com certeza, né, Antônio Carlos, no próximo CR, com uma posição da APUESP com relação à luta dos companheiros de Brasília. Acho que o Zé Carlos traz uma reflexão importante, que os municípios fazem, né? Mas eles falam que não tem recurso para pagar piso de professor. Mas para pagar show de cantor sertanejo bolsonarista tem. Nós temos que resolver esse problema, sem dúvida nenhuma, colocar o dedo na ferida desses prefeitos que não querem pagar, né, aquilo que tem que ser pago para a educação. Por fim, né,
todo o apoio também à luta dos professores de Minas. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia de luta, que vai ser seguido por amanhã, né? Antônio Carlos, parabéns a todos os companheiros da causa operária, né? Vamos estar juntos, você sabe disso, né? Porque sabemos que os próximos anos, embora estejamos no governo, é de luta permanente contra o fascismo, contra o nazismo. Não é porque o Bolsonaro não está no governo que ele não está presente aí na sociedade. Portanto, deve ser combatido e vamos estar juntos. Um forte abraço, companheirada, e a luta, vamos vencer. Obrigado, companheiro Guido. Passar a palavra então para o companheiro Henrique, depois a companheira Simone. Obrigado a todos que vieram aqui, que falaram. Queria ressaltar, inclusive, o que lembrou um companheiro que falou aqui no púlpito, que mês que vem tem o Congresso da UNE. É o nosso dever sair aqui dessa conferência, formar os comitês de luta da juventude, ir no Congresso da UNE, agitar a juventude lá em Brasília, e a gente ir com força e junto esse ano para a gente lutar contra a reforma do ensino médio, contra o discurso identitário, contra essa política do capitalismo de deixar a juventude jogada às drogas e seguir junto nessa luta. Muito obrigado, companheiros. Beleza, obrigado pela brevidade, companheiro Henrique, companheira Simone e depois companheiro Marcelo. Bom, para terminar, eu quero falar com as mulheres, lembrar que a Revolução Russa de 1917 foi precedida da greve das operárias têxteis de Petrogrado. Então, companheiras, vou falar de novo. Vou falar agora para as mulheres. A Revolução Russa de 1917 foi precedida da greve das operárias têxteis de Petrogrado. Então, companheiras, a nossa união é de suma importância para a luta por saúde, educação, trabalho, terra e moradia. A luta, camaradas! Tá agora? Isso. Obrigado, companheira Simone. Companheiro Marcelo, então, professor universitário do Andes, para encerrar aqui. Obrigado, queria agradecer a presença aqui e dizer que essa conferência é um exemplo de que as direções sindicais podem estar mais próximo da base, de que esse momento de radicalização que nós estamos vendo, o seu Toninho, esse momento de radicalização que nós estamos vendo na política, né, que a gente viu na eleição do Bolsonaro e do Lula, isso forçosamente implica uma mobilização, uma movimentação na base que afeta as direções dos sindicatos, e essa conferência é um exemplo de que daqui para frente nós podemos buscar direções sindicais mais revolucionárias, mais avançadas. Nós temos exemplos da POSP que está aqui, a CNTE está aqui, e daqui para frente nós temos que fazer o movimento sindical crescer a partir da base dos comitês de luta. Obrigado. Obrigado, companheiros. Bom, nós vamos